armadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras, Ele desfaz. Agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras, Ele desfaz. Agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa, que tem acontecido já praticamente quase 2 anos. E nesta noite nós estaremos recebendo o Cláudio, nosso presidente, que vai conversar conosco, compartilhar suas reflexões sobre o tema Carregar a Sua Cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Nós sempre alternamos nessas reuniões estudos, seja do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. Então, desta noite, as reflexões estarão baseadas no capítulo 24, itens 17 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu dou a palavra ao Cláudio para as suas saudações iniciais. Cláudio, por favor. Olá a todos, satisfação em retornar a esse encontro com todos que têm nos acompanhado no trabalho de divulgação. Então, que possamos aproveitar da melhor maneira esse tempo em que estivermos juntos, sob a bênção de Deus. Obrigada, Cláudio. Vamos, então, à nossa leitura da página inicial, que vai ser seguida pela prece. A nossa página é do livro Fonte Viva, tem como título Após Jesus. E a epígrafe é uma anotação de Lucas, capítulo 23, versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções. Os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando após Jesus. A lição, entretanto,
seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tem contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Emmanuel. Então, vamos fazer a nossa prece para dar início à nossa reunião, às nossas reflexões que o Cláudio trará para nós. Então, com o coração grato a Deus pela oportunidade da vida, do aprendizado, mas, sobretudo, gratidão pelo modelo que tu enviastes a nós, para que possamos aprender com Jesus o que significa verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E sabemos, Senhor, o quão difícil muitas vezes é essa jornada, mas te pedimos forças para nos mantermos fiéis à fé e aos compromissos assumidos. Desta forma, em nome de Deus e dos benfeitores espirituais do Lar de Teresa e, sobretudo, desta reunião, damos início a mais um encontro, graças a Deus. Cláudio, a palavra está com você. Graças a Deus. Obrigado, Fátima. Então, desejamos desde já que possamos vivenciar neste momento o acolhimento que nós sempre esperamos da espiritualidade. Então, a sintonia sempre favorável para que as reflexões em torno do Evangelho que hoje fazemos possam proporcionar um clima favorável na nossa alma e aquela sintonia que sempre desejamos para refazimento das nossas forças, para estabelecer harmonia entre nós e os espíritos que nos acompanham, no nosso ambiente familiar, enfim, em todos esses espaços que ocupamos em nossas vidas. Que os espíritos amigos nos ajudem e nos abençoem nesta hora, portanto. Vamos trazer algumas reflexões, algumas considerações em torno dessa passagem do Evangelho que foi citada por Fátima. É um trecho do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas permitam-nos, todos que estão agora nos acompanhando, fazer, ou melhor, recapitular alguns apontamentos sobre a vida de Jesus.
porque nós, por esses dias que estamos agora, estamos passando, acontece de novo, novamente, a comemoração da Páscoa, que é uma celebração, uma comemoração das mais marcantes e conhecidas, importantes da cristandade. Faz parte do calendário cristão. Então, as várias comunidades cristãs, elas relembram aqueles dias marcantes que aconteceram durante uma festividade, uma festa que era tradicional da comunidade judaica, que era a Páscoa. Como nós sabemos, por essa época, os judeus comemoravam a saída da escravidão no Egito. A razão dessa festa era essa. E havia alguns rituais, né, alguns ritos que eram então praticados para lembrar, né, aquele momento extraordinário dos judeus, né, ou do povo hebreu, que saiu da escravidão do Egito e se dirigiu, sob o comando de Moisés, se dirigiu para essa região onde depois eles se estabeleceram e que nós conhecemos como Israel, né, a região da Palestina. Então, eles faziam, por exemplo, a imolação de um cordeiro, ele comia o pão sem fermento, que é o pão ázimo, porque a imolação do cordeiro, ela fazia sentido para eles, porque quando eles estavam para se libertarem da escravidão, lá no Egito, houve aquelas pragas, né? E uma delas foi a morte de todos os primogênitos. E Deus, então, ordenou que os judeus eles imolassem um cordeiro e, com o sangue do animal, marcassem as suas casas, de sorte que essas casas que foram marcadas, elas não foram atingidas pela morte de seus primogênitos. Então, esse foi um dos acontecimentos assim marcantes e que, portanto, se estabeleceu na tradição judaica. E assim acontecia no tempo de Jesus, né? E o pão ázimo, que é o pão sem fermento, também foi... eles comeram esse tipo de pão naquela época em que estavam realizando o êxodo, né? A sua partida do Egito para a região da Palestina. Mas foi justo neste período de festividade dos judeus que aconteceu aquela semana onde tantos acontecimentos na vida de Jesus, significativos, né? E que estão narrados nas Escrituras, né? Foram os últimos dias da existência física de Jesus. Naqueles dias, na quinta-feira daquela semana, houve a chamada última ceia. Foi o último momento em que Jesus compartilhou, né, o alimento com os seus discípulos. E ele foi nesse encontro que ele afirmou que seria traído. E ele apontou quem o trairia. E todos, naturalmente, ficaram atônitos como um deles poderia trair Jesus. E aconteceu. Essa traição aconteceu. Não que Judas fosse inimigo de Jesus, desejasse mal a ele. Né? Essa interpretação nós não devemos ter. Ele tinha, naturalmente, uma interpretação diferente sobre o que deveria ser o poder de Jesus junto ao povo judeu. E quando ele levou os soldados até o Monte das Oliveiras, onde, pela madrugada, já na sexta-feira, estava Jesus com seus companheiros, ele não fez, naturalmente, com a intenção de entregar um criminoso, um infrator. Mas nós sabíamos também que a prisão de Jesus, a detenção de Jesus, estava sendo tramada, desejada por um grupo de pessoas
que começaram a se sentir muito incomodadas com a liderança de Jesus, com tudo o que ele vinha fazendo já há algum tempo, naqueles 3 anos em que Jesus fez desempenhou a sua missão extraordinária, trazendo um conjunto de ideias verdadeiramente revolucionárias, porque ia de encontro a muitas ideias tradicionais na religião judaica. E a proposta de Jesus era, sem dúvida alguma, muito ousada. Costumamos dizer revolucionária porque ela confrontava com a tradição. Por isso, Jesus começou a ser visto como um inimigo. Ele teria que ser detido. E um grupo de pessoas que detinham poder, notadamente na organização religiosa, eles começaram a tramar alguma maneira, alguma forma de deter Jesus e entregá-lo, naturalmente, à autoridade romana, o que acabou acontecendo naquela madrugada da sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. Judas foi com um grupo, uma soldatesca, um grupo de soldados. Jesus, sem oferecer qualquer resistência, respondeu, quem é Jesus? Ele respondeu, era ele. Ele foi. Primeiro esteve com os sacerdotes no templo. Depois ele foi entregue. Ele foi entregue como infrator à autoridade romana. Nos momentos seguintes, nós conhecemos bem. Jesus ele foi torturado, ele levou chibatadas, houve todo um martírio. Aquele dia, aquela sexta-feira, foi física e moralmente para ele um sofrimento muito grande, porque apesar do seu poder, ele poderia ter usado o seu poder para não passar por aquilo. Mas ele passa por esse sofrimento. Apesar de dizer, Pai, afasta de mim esse cálice, mas ele sorveu esse cálice da dor, do sofrimento, do desprezo de muitas pessoas por sua autoridade, sobretudo moral. Porque Jesus deixou muito claro, eu não vim para destituir esta lei, eu não vim para ter esse tipo de poder. Ele foi deixando muito claro que tipo de poder ele representava. O verdadeiro reino dele não era aquele. Ele não tinha intenção de ser rei dos judeus daquela forma que muitos esperavam, Judas, inclusive. Ele dizia que o seu reino estava nos céus, mas que todos poderíamos conquistar este reino no nosso coração. Então, imaginem como se sentiam aquelas pessoas, com essas colocações de Jesus, para tentar compreender o que de fato ele estava querendo dizer com tudo aquilo. Que autoridade extraordinária ele foi estabelecendo com a sua força, com seu poder sobre a matéria, uma vez que realizou muitas curas, verdadeiros milagres aos olhos de quem observava aqueles feitos naquele tempo, curas eram feitas instantaneamente, de vários tipos, de leprosos, de cegos, paralíticos, obsidiados. Muitas demonstrações inequívocas de um poder sobre a matéria, mas, sobretudo, um poder moral, porque Jesus, a sua presença exercia sobre os que o acompanhavam uma sensação muito forte
assim de paz, de confiança, né? Essa autoridade moral, esse envolvimento espiritual muito forte que tanto os seus discípulos, que conviveram com ele muito tempo, né? Muito tempo quer dizer por 3 anos aproximadamente, mas todos aqueles que começaram a enxergar nele alguém extraordinário. Sobretudo a gente mais simples, né? As pessoas, os que não eram poderosos, os que não eram ricos, né? Mas houve pessoas que eram, digamos assim, bem informadas, né? Não eram iletrados, doutores da lei que se sensibilizaram. Jesus tocou o coração de todas essas criaturas. Mas nem por isso deixou de ocorrer o seu julgamento. Então, o Pôncio Pilatos, que era o governador romano, a autoridade lá em Jerusalém, e ele, então, fez o julgamento de Jesus, mas ele não viu em Jesus um criminoso, um infrator. Ele não via sentido e razão para condenar Jesus. Mas ele se viu naquela situação extremamente delicada, porque pressionado por sacerdotes de um lado, não querendo criar um conflito com a comunidade judaica, um povo ali presente naquele palácio onde eles estavam, e esse povo insuflado, né, e tendo uma visão distorcida da situação, eis que Pilatos coloca Jesus e um prisioneiro, Barrabás, para que o povo pudesse, então, escolher quem que deveria ser libertado. Provavelmente, no fundo, né, no fundo de sua alma, ele desejasse que fosse Jesus. Imaginamos que ele tenha ficado sumamente impressionado diante daquele homem. Mas escolheram Barrabás, e Jesus, então, vai para a crucificação, né? Sobe o Gólgota, e aí tem esse episódio desse sirineu que levou a cruz de Jesus, e isso tem todo esse simbolismo, né, de carregar a cruz, não apenas fisicamente, mas de levar o fardo, de se sacrificar, de espontaneamente, de aceitar o sacrifício e de carregar por ele aquele peso, né? E veio então, um momento da consumação em que a vida de Jesus, a vida física de Jesus, né, chegou a um fim, para muita dor daqueles que o amavam sinceramente, que estavam mais próximos dele e que estavam impotentes, né, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas logo no domingo, considerado o 3º dia após a sua morte, acontece outro fato extraordinário, que é a sua ressurreição, constatada inicialmente por aquelas mulheres que resolveram comprar aromas e levar para embalsamar o corpo de Jesus, que estava num túmulo, que nós sabemos, né, que foi cedido por José de Arimateia. Quando elas lá chegaram, a pedra que fechava o túmulo estava deslocada. E elas não encontraram o corpo de Jesus, né? Segundo algumas narrativas, encontraram, então, alguém que lhes disse que Jesus não estava mais lá, que ele tinha ressuscitado, e que fossem avisar os outros discípulos esse acontecimento. Eram 3 mulheres. Era Maria Madalena, a mãe de Tiago, chamada Maria, e Salomé. Maria e Salomé retornaram, e Maria Madalena ainda continuou um pouco mais. Talvez incrédula com aquilo tudo, né, que estava acontecendo. Depois de vivenciarem todas aquelas emoções, né, da morte,
de repente, não encontram o corpo de Jesus e recebem essa informação de que ele havia ressuscitado. E segundo a narrativa dos evangelistas, ocorre, então, o encontro de Maria Madalena com Jesus. Ela tem a visão, né? Ela vê objetivamente, e pela narrativa não é o que nós espíritas, né, chamamos da vidência, que o médium era de fato uma materialização, porque ele depois aparece para todos os seus discípulos. E ela teve, podemos dizer, o privilégio de ser a primeira. Tanto quando ela corre para avisar os discípulos, eles não acreditaram, porque como é que Jesus vai aparecer para esta mulher? E nós sabemos do seu passado, mas talvez até esteja aí, como nós ouvimos outro dia numa reflexão de Divaldo Franco, porque foi dentre as pessoas, né, que vivenciaram o tempo de Jesus, Maria Madalena, ela demonstrou uma extraordinária transformação moral. Talvez isso tenha dado a ela esse crédito, né, de ser a primeira. Seja como for, cumpriram-se as Escrituras. E Jesus, por diversas vezes, esteve com os seus discípulos, né, após a sua morte física. E esse ressurgimento deu um significado ainda maior à sua vida, porque robusteceu as suas falas, os seus ensinamentos, os seus testemunhos, as suas curas, e ele, então, de fato, passou a ser considerado, né, este ser extraordinário, né, que é, sem dúvida alguma, um personagem mais notável e extraordinária da história da nossa civilização. E estabeleceram-se, então, as várias narrativas dos seus feitos, da sua trajetória. Inicialmente era uma tradição oral, que depois foram gravadas, foram escritas e se tornaram os evangelhos, principalmente os 4 evangelhos que nós hoje conhecemos. Mas essa questão da cruz, que aparece, vejam só, no momento em que a cruz dele foi levada por aquele sirineu, né? De aceitar o encargo de levar o peso, mas também a própria crucificação dele, porque a imagem de Jesus na cruz representa o quê? O sacrifício, a doação, a renúncia em favor dos homens. Isso se tornou um símbolo muito forte entre os cristãos. Até hoje, tá? O chamado crucifixo, que pode ser adquirido com Jesus, né? O corpo de Jesus, amarrado a uma cruz. Então, isso passou a ter um simbolismo assim, muito forte, com esse sentido, né? de sacrifício, de renúncia, de sofrimento. Mas há um outro momento em que há uma referência ao tomar a cruz, que é exatamente o que está referido no Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma referência que tem várias citações, né, em todos os textos, né, tanto de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. No Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, né, que aparece no Novo Testamento, a referência está no capítulo 10. E do que trata esse capítulo? Ele aborda a escolha dos 12 apóstolos, aqueles que passaram a conviver, que foram escolhidos por Jesus para o acompanharem
e depois, obviamente, ficar com a responsabilidade de prosseguir com a divulgação da Boa Nova. Então, este capítulo fala dessa escolha, cita todos os nomes dos apóstolos, mas também apresenta as advertências, as admoestações por que eles, discípulos, passariam a partir de então, todas as dificuldades que eles encontrariam, os estímulos e as recompensas. Eles estavam sendo preparados para um trabalho que eles iriam realizar na divulgação da chamada Boa Nova, para dar o testemunho, né, de tudo que eles aprenderiam, tudo que eles veriam, participariam a partir daquele momento. Então, os ensinamentos de Jesus, eles têm por base fundamentalmente o quê? O amor ao próximo como a si mesmo, o amor aos inimigos, o perdão sem limites, o respeito que nós devemos devotar mutuamente. E vejam, só essas ideias já representavam uma afronta em relação a muitos conceitos, né, arraigados. Assim. Mas como eu vou perdoar o meu inimigo? Como amar um inimigo? Que coisa estranha, coisa diferente. Mas era isso mesmo que Jesus, né, estava dizendo. E ele dizia assim, ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Mais adiante, né, ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre os homens e seus pais, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. É claro que isso tem um simbolismo, porque Jesus não poderia pregar a separação da família, a dissolução da família. Claro que ele não queria ou desejava que nós nos tornássemos antagonistas e inimigos. Isso é um contrassenso a toda a ideia de amor, que é digamos, o eixo, né, da sua doutrina. Mas ele diz essas coisas, né? Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E finaliza: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Mas é claro que nós temos que filtrar essas ideias para não ficar com a impressão de que Jesus convocava, né, aqueles discípulos assim: olha, amem a mim, sigam a mim em detrimento dos outros. É claro que a ideia dele, a essência, não era essa, mas ele advertia para que a sua doutrina fosse considerada acima de tudo. Porque é ela que nos traz, para usar uma expressão assim muito comum, né? É ela que nos traz a nossa salvação, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, na interpretação, por exemplo, que o Emmanuel traz, muito claramente colocada nessa mensagem lida há pouco, fica claro que tomar a cruz representa o quê? Assumir cada um a sua responsabilidade, tomar o seu fardo, procurar construir uma vida social útil, né, compartilhando experiências e trabalho com os nossos semelhantes. É o oposto de uma vida egoísta, de uma vida em que fica tudo centrado na própria pessoa, onde nós canalizamos a nossa energia
os nossos talentos para beneficiar a nós próprios, né? Segundo os amigos espirituais, Emmanuel, inclusive, nessa mensagem, a sociedade atual, sob vários aspectos, se assemelha muito àquela do tempo de Jesus. Nós não diferimos muito daquela sociedade, não obstante os notáveis avanços no campo da ciência e os avanços sociais também, vamos reconhecer. Mas no cerne das nossas almas permanecem o quê? Vícios morais, preconceitos, conceitos e ideias que são arcaicos. Nós ainda odiamos, ainda praticamos injustiças, ainda guardamos ressentimentos, mal falamos dos outros, fazemos guerras. Para citar alguma das nossas qualidades, né? Características ainda do homem, esse ser tão complexo. Então, na medida em que a gente se identifica com a mensagem de Jesus, compreende o que ele nos recomenda, né, sobre a nossa melhor conduta, aí sim nós vamos salvar a nós próprios. A vida na Terra, nós sabemos, é uma vida que impõe renúncia, sacrifício, abnegação. Ninguém consegue viver no mar de rosas. É uma vida de lutas, né? Aí está a nossa cruz, né? Saber aceitar a vida dessa forma e aprender a extrair daí a lição necessária, porque sofremos, por que é necessário e por que acontecem essas situações que nos fazem sofrer. Como lidar com isso? Como melhor lidar com isso? Acreditamos que as mensagens dos Espíritos vêm nos ajudarem muito a compreender melhor toda essa doutrina de Jesus, né? Fundamentada no amor. São mensagens esclarecedoras que complementam os ensinamentos de Jesus e que enriquecem o nosso saber, para que nós lidemos melhor com todas essas questões altamente desafiadoras. Nós vamos deixar como sugestão a leitura dos textos de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, escritora baiana, ela, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, nos ofereceu vários livros que trazem narrativas da vida de Jesus. E ela, como poetisa, lógico que dá, na sua narrativa, uma descrição muito poética e muito bonita daqueles momentos de Jesus. Então, invariavelmente, ela fala do ambiente, da beleza daquela região, notadamente da Galileia, onde Jesus preferivelmente fez as suas pregações, né? Todas aquelas cidadezinhas ali no entorno do Mar da Galileia, né? O Lago de Tiberíades. E a Amélia fala muito daqueles ambientes, né? Como se a natureza organizasse um concerto para ambientar a chegada e a vida daquele príncipe do amor que foi Jesus. Então, nós queremos fazer uma breve leitura do capítulo 22 do livro Luz do Mundo, que é intitulado exatamente Tomar a Cruz, baseada neste trecho do Evangelho que nós estamos hoje estudando. E com essa leitura nós finalizaremos a nossa exposição de hoje. Uma sutil atmosfera de paz caía sobre os grupos na multidão silenciosa, de coração túmido de emoções e almas comovidas.
As silhuetas dos montes que recortam nas primeiras sombras e as estrelas salmodiam nos céus, canções em prata fulgurantes. Onomatopeias, hipérbaros e sinédoques escapam dos lábios do mestre na composição dos ditos. É necessário ir mais longe, informar tudo. No crescendo de ventura, ele profere por fim. Quando tiverdes de falar, diante de quem seja, não temais. Abri a boca, o Espírito Santo falará por ti. Sede fiéis. Sublime musicalidade tomou conta do ar. Levantou-se, ergueu as mãos e abençoou os ouvintes. As lágrimas abundavam nos olhos de todos, nascendo nas fontes do Espírito. Havia um elã invisível que transformava a mole humana numa só família, a família do amor universal do futuro. No mar sereno, deslizam ao longe as barcas que retornam. No ar salpicado pelas lâmpadas estelares, as ansiedades da multidão soluçam baixinho. E ele, entre os homens, apresentando a legislação do amor em convite esplêndido à humanidade inteira. E como todos se retirassem aos poucos, em silêncio, dispostos a carregarem a sua cruz, ele ficou a sós e se encheu de plenitude. A noite, por fim, vestiu o aclive de luar, enquanto as aldeias e as cidades dormiam. E ele velará dos cimos do outeiro. Jesus a todos nos abençoe. Muita paz no nosso coração. Graças a Deus. Obrigada, Cláudio, pelas suas reflexões, pela sua emoção. E vamos, então, fazer a nossa prece final, nos lembrando e buscando trazer para dentro de nós toda a grandeza e a beleza do amor que o Cristo nos deixou. E sentindo essa grandeza e essa beleza, darmos graças a Deus pelo divino presente que foi enviar para nós um ser que pôde comprovar que é possível para o homem viver pelo amor, viver o amor, viver no amor, viver para o amor, até o final, cumprindo o seu dever. E o dever do Cristo foi simplesmente amar e nos ensinar o caminho do amor. Ó Senhor, que possamos receber, não apenas em nossas mentes, este conhecimento, como mais um a ser acrescentado ao nosso cérebro, mas muito mais do que isso, possa ficar marcado no nosso coração e no nosso espírito, o modelo que Tu és, Senhor, de homem pleno, pleno da graça de Deus, pleno da presença de Deus. E esta a herança que deixastes para nós. Por isso te pedimos, ó Meico Rabi, ajuda-nos, fortalece os nossos passos, para que te sigamos, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada a todos e nós nos encontraremos, então, na próxima semana para mais um encontro e dessa vez estaremos, então, estudando o Livro dos Espíritos. Um grande abraço a todos e até lá. Muito obrigada. Recanto de paz, oásis no
aconchego, calor. Lar de Teresa é amor. Alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe